Saudações, ponta de lança! Aqui quem fala é o PDL Rubens Guilherme Santos. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Mama África FC Continente, o podcast que te apresenta o continente e as nações africanas. Por aqui, você irá conferir informações e dados sobre história, geografia, política, cultura e, sem dúvidas, sobre o futebol em África. Cada episódio do Mama África FC Continente irá abordar especialmente um país, para que a gente possa conhecer as nações que compõem África. Nesse episódio vamos apresentar a Argélia. Etimologicamente, o título Argélia significa as ilhas. A capital Argel foi nomeada de Al-Jazair, inspirada nas ilhas próximas ao território argelino. Os espanhóis adaptaram o nome para Alger e os portugueses para Argel. Ao longo do tempo, o país ficou conhecido como Argélia ou Algéria. A República Democrática e Popular da Argélia, um dos principais países árabes, por conta de sua riqueza em petróleo e gás natural, sofre historicamente com disputas políticas, desigualdade e miséria. Sua população vive uma longa batalha em busca de concretizar a democratização do país. Desde o século V a.C., os povos nativos do norte da África, os berberes, sofreram com ondas sucessivas de invasões de fenícios, romanos, vândalos, bizantinos, árabes, otomanos e, finalmente, franceses. A Numídia foi um antigo reino berbere de 202 a.C. a 46 a.C., na atual Argélia e parte da Tunísia, que mais tarde alternou como Estado cliente e província romana. A região foi um reino independente por quase 200 anos depois de 202 a.C. O maior impacto cultural veio das invasões árabes entre os séculos 8 e 11, que levaram o Islã e a língua árabe para a região. O Império Otomano se apossou do norte do país em 1518 e em 1830 a França invadiu a Argélia, fazendo do país uma de suas colônias. No século XIX, o neocolonialismo levou os franceses a empreenderem a dominação do território argelino, utilizando-se de justificativas ligadas à ação de piratas na região e o respeito às suas autoridades. O governo francês desenvolveu a invasão da Argélia em 1830. A resistência da população local impôs um conflito que estabilizou-se a partir de 1848. Ao longo do processo de colonização, colonos de várias nações europeias ocuparam a região norte da Argélia à procura de terras férteis naquele espaço. O processo de desapropriação dos nativos impôs a primeira diferenciação entre argelinos e europeus, que eram costumeiramente chamados de pieds noirs, os pés pretos, por conta da cor das terras que invadiram. Durante o período em que controlou a Argélia, os franceses associaram as elites locais, oferecendo importantes cargos de chefia e abrindo suas instituições de ensino aos filhos dessa elite. Com o passar do tempo, a elite educada sob os moldes europeus franceses organizou um discurso político contrário à presença francesa em território argelino, a partir daí que o processo de independência começava. Resistindo ao fortalecimento desse movimento autonomista, a França resolveu conceder em 1947 a extensão da cidadania francesa a todos os argelinos e permitir que muçulmanos também ocupassem cargos públicos. No mesmo ano foi fundada a Frente de Libertação Nacional, a FLN, que alimentava a realização de uma luta pela independência do povo argelino. Entre os anos de 1954
Em 1955, o movimento de independência ocasionou diversos conflitos que aproveitavam a derrota francesa na Guerra do Vietnã e o apoio da opinião internacional. Inicialmente, grupos paramilitares de origem francesa tentaram resistir à situação realizando ataques terroristas. O governo francês, por sua parte, realizou prisões arbitrárias e torturas. Entretanto, mediante a resistência, o presidente francês à época, Charles de Gaulle, aceitou a independência argelina ao assinar um termo que reconhecia a soberania política da Argélia em 1962. A partir de então, a Argélia se transformou na República Popular Democrática da Argélia, tendo como seu primeiro presidente eleito Ahmed Ben Bella. Fundado em princípios socialistas, o novo governo contou com a participação única da Frente de Libertação Nacional como partido político. Em 1965, Ben Bella foi deposto através de um golpe de Estado não violento pelo Conselho da Revolução, chefiado pelo ministro da Defesa, o coronel Houari Boumedienne, que comandaria o país até ser formalmente eleito em 1976. Boumedienne é acreditado pela construção de moderna Argélia. Faleceu no ano de 1978. Após uma designação do Congresso da FLN, o coronel Chadli Benjedid foi eleito presidente em 1979 e reeleito em 1984 e 1988. Uma nova Constituição foi adotada em 1989, permitindo a formação de partidos políticos, para além da Frente de Libertação Nacional. Entre as dezenas de partidos que surgiram sob a nova Constituição, a Frente de Salvação Islâmica, FSI, teve maior sucesso. Em 1992, sob pressão de liderança militar, o presidente Chadli Benjedid renunciou. Mohamed Boudiaf, um herói da Guerra de Libertação, retornou após 28 anos de exílio para ser o quarto presidente argelino. Ainda em 1992, por decisão judicial, o FSI foi formalmente dissolvido em uma série de prisões e julgamentos, resultando em mais de 50 mil membros presos. Em junho de 1992, o presidente Boudiaf foi assassinado em frente de câmeras de televisão pelo tenente do exército Lembarek Boumarraf, que confessou o assassinato em nome dos muçulmanos. Apesar dos esforços para restaurar o processo político, a violência e o terrorismo dominaram a Argélia na década de 1990. Em 1994, Liamine Zirroual, ex-ministro da Defesa, foi nomeado chefe de Estado pelo Conselho Superior de Estado para um mandato de 3 anos. Durante esse período, o grupo islâmico armado, o GIA, lançou campanhas terroristas contra figuras do governo e instituições para protestar contra a proibição dos partidos islamitas. Funcionários do governo estimam que mais de 150 mil argelinos morreram durante esse período. Zirroual foi eleito presidente com 75% dos votos. Em 1998, ele anunciou que deixaria o cargo em fevereiro de 1999, 21 meses antes do final de seu mandato, e que as eleições presidenciais seriam realizadas novamente. Abdelaziz Bouteflika, com o apoio das Forças Armadas, chegou à presidência nas eleições de 1999, boicotada por vários candidatos que protestavam contra uma suposta fraude. Bouteflika venceu as eleições subsequentes em 2004, 2009 e 2014. Em 2011, introduziu algumas reformas políticas em resposta aos protestos da Primavera Árabe
incluindo a suspensão do estado de 19 anos de restrições de emergência e o aumento de cotas das mulheres para as assembleias eleitas, além de aumentar os subsídios à população. Desde 2014, a dependência da Argélia de receitas de hidrocarbonetos para financiar o governo e financiar os grandes subsídios à população é um grande problema devido à queda nos preços do petróleo. Protestos eclodiram em todo o país no final de fevereiro de 2019 contra a decisão do presidente Bouteflika de buscar um quinto mandato. Bouteflika renunciou em 2 de abril de 2019 e o presidente da Câmara Alta, Abdelkader Ben Salah, tornou-se chefe de Estado interino em 9 de abril. Ben Salah permaneceu no cargo, além do limite constitucional de 90 dias, até que os argelinos elegeram o ex-primeiro-ministro Abdelmadjid Tebboune como novo presidente do país em dezembro de 2019. Os idiomas oficiais da Argélia são o árabe e o berbere, ambos utilizados no cotidiano da população local. O francês também é outra língua frequentemente utilizada pelos argelinos. O território da Argélia é de 2.381.741 km², sendo o maior país em área no continente africano. Além disso, é o maior país árabe e o maior país da bacia do Mar Mediterrâneo. A população argelina compreende cerca de 43 milhões de pessoas, sendo a 9ª maior do continente africano. Os argelinos, em sua maioria, são descendentes de berberes e de árabes. Entretanto, existem pequenas comunidades europeias habitando o país. O Islã é a religião oficial argelina, sendo a vertente sunita a predominante. Ainda assim, existe uma pequena comunidade de cristãos no país. A Argélia faz fronteira com o Mar Mediterrâneo ao norte, Tunísia e Líbia a leste, Marrocos e Saara Ocidental a oeste, Mauritânia e Mali a sudoeste e Níger a sudeste. O país é situado no norte africano e também encontra-se na região do Maghreb. A capital argelina é a cidade de Argel, sendo a mais populosa do país, com mais de 3 milhões de habitantes. A Argélia é membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, da Liga Árabe, da União Africana, da Organização das Nações Unidas, a ONU, do Fundo Monetário Internacional, o FMI, entre outras organizações. A moeda da Argélia é o dinar argelino. Os principais produtos que fomentam a economia do país são o petróleo e o gás natural, exportados principalmente para a Europa. A Argélia é dona da 7ª maior reserva de gás do planeta, além de ser o 2º maior exportador do produto. Porém, os conflitos políticos datados desde o surgimento do país, que resultam em condições precárias de vida para boa parte da população, impedem o desenvolvimento de toda a nação argelina. A culinária da região do Maghreb, no noroeste da África, que inclui Argélia, Marrocos e Tunísia, possui grandes similaridades. Uma delas é a sopa chorba, levemente picante, aromatizada com ervas frescas, especiarias, vegetais, legumes, tomate, trigo e grão de bico. A chorba ainda leva carne de cordeiro ou de carneiro. O cuscuz, preparado à base de sêmola de cereais, principalmente do trigo, também é um prato típico da Argélia e de seus vizinhos. É considerado um patrimônio cultural imaterial da região do Maghreb. O filósofo, bispo, escritor e teólogo Aurélio Augustino
mais conhecido como Santo Agostinho, foi uma das personalidades mais importantes da Igreja Católica no período da história medieval. Santo Agostinho era berbere. Ele nasceu em Tagaste, antiga cidade da Numídia, que pertencia aos romanos, onde atualmente localiza-se a Argélia. Em sua terra natal, na África, ajudou a criar a Ordem dos Agostinianos, cujas normas e regras de vida eram determinadas por ele. Santo Agostinho começou a liderança religiosa como padre, depois tornou-se bispo adjunto até ser nomeado bispo efetivo. Durante mais de 30 anos, foi o responsável pela administração da igreja e das questões sociais e jurídicas da cidade de Hipona, na província romana no norte africano. Morreu em 430 d.C., deixando mais de 100 obras escritas. Seu dia é festejado pela Igreja Católica em 28 de agosto, mesma data de sua morte. Santo Agostinho é considerado santo protetor dos pobres, dos teólogos, dos impressores e também dos cervejeiros. Argélia possui uma variedade de pontos de interesse turísticos. As mais famosas e numerosas ruínas da Argélia estão em Djémila, que, segundo a Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, também são as mais lindas do mundo. A cidade montanhosa, na região de Sétif, guarda pedaços de antigas avenidas, termas, catedrais, arcos e um teatro romano. Na fronteira com o Marrocos, a cidade de Tremessem atrai olhares para suas mesquitas, palácios e montanhas. Essa cidade é a que mais tem edifícios dos séculos XII a XV na Argélia e revela características medievais que refletem a influência espanhola, uma vez que a Argélia fica próxima à Espanha. A região da cadeia montanhosa de Hogar é ideal para explorar a natureza argelina. É lá que fica o Monte Tahá, que chega a 2.908 metros de altura, além de povos originários, os tuaregues. O Jardim Botânico de Argel conta com mais de 1.200 espécies de plantas. Abriga também um zoológico com tigres e leões e um centro de pesquisas agrícolas, visto que o espaço começou como uma fazenda em meados de 1830. Os sítios arqueológicos de Tipassa, a cerca de 70 quilômetros da capital Argel, são considerados Patrimônio Mundial da Unesco. Reúnem vestígios da civilização do século VI antes e do século VI depois de Cristo. Conhecida como a Cidade das Pontes, Constantina possui mirantes por todos os lados e 4 pontes que separam o moderno e o antigo, com edifícios magníficos pairando acima de penhascos. Quem opta por se aventurar no país pode aproveitar a exuberante cascata Kefrida, em meio a uma floresta de 15 hectares. Fica no município de Tasquirro, perto da vila de Aitidris. Inspirada na cidade francesa de Nice, Oran é um dos principais destinos turísticos do país. Tem uma orla bonita, cercada por restaurantes, cafés, sorveterias e mirantes e penhascos que dão vistas para o mar. O centro antigo conta com diversos edifícios de arquitetura francesa. A estrutura turística inclui até mesmo resorts de luxo. E em seus 1.600 quilômetros de costa mediterrânea, a Argélia conta ainda com lindíssimas praias. O rai é um gênero de música popular folclórica originário da cidade argelina de Oran, na década de 1920. Khaled Hadi Ibrahim, conhecido como Cheb Khaled, é considerado como o rei da música rai. Sua música El Arbi foi trilha sonora da novela O Clone, produzida pela Rede Globo de televisão. O gênero alcançou fama internacional e, além da Argélia, a música rai é popular em Marrocos, França, Tunísia, Peru, Líbia, Egito e demais países árabes.
Durante o processo de luta pela independência argelina, jogadores de futebol argelinos, que atuavam em sua maioria em times franceses, deixaram seus clubes para formar uma seleção de futebol que faria a defesa da libertação da Argélia. Foi a política futebolística da Frente de Libertação Nacional, a FLN. O objetivo do time era arrecadar fundos para uma campanha pacífica pela independência de seu país. Às vésperas da Copa do Mundo de 1958 na Suécia, os atletas deixaram a França de forma clandestina e cruzaram o mar Mediterrâneo para ajudar a formar a seleção do FLN. Durante cerca de 4 anos, a equipe visitou os países que aceitaram recebê-los, para disputar partidas amistosas de futebol e levantar o debate pela independência da Argélia. Um dos destaques da seleção da FLN era o atacante Rachid Meklouf. Marcou época no clube francês Saint-Étienne, nas décadas de 1950 e 1960, e recusou defender a França no Mundial de 1958 para voltar à sua terra natal e lutar pela libertação argelina do colonialismo francês. A seleção argelina masculina já disputou 4 vezes a Copa do Mundo. A melhor campanha da Argélia em mundiais foi na Copa de 2014, quando o país chegou até as oitavas de final. A seleção feminina argelina nunca participou de Copas do Mundo e nem da fase final da Copa Africana de Nações. As maiores glórias da seleção argelina masculina são as 2 taças da CAN, em 1990, sediada em casa, e em 2019. Já o maior título da seleção feminina argelina foi a conquista do Campeonato Árabe Feminino, em 2006. A medalha de bronze nos Jogos Africanos de 2011 também é outra campanha de destaque das Raposas do Deserto. O Campeonato Nacional Argelino é a principal divisão do futebol masculino no país. O maior campeão do torneio é o Kabylie, com 14 títulos, seguido de ES Sétif e USM Alger, com 8 taças cada. JS Kabylie e ES Sétif conquistaram 2 Ligas dos Campeões da CAF cada e o MC Alger em uma oportunidade. O Kabylie também faturou 3 edições da extinta Copa da CAF, uma também extinta Recopa Africana e uma Supercopa da CAF. ES Sétif também conquistou uma Supercopa da CAF. USM Alger e MC Alger são os protagonistas da maior rivalidade futebolística do país, que em campo é conhecida como Derby de Alger. A Ligue du Football Féminin, a Liga de Futebol Feminina, fundada em 1998, é a principal competição da categoria na Argélia. A ASE Alger Centre e a FAC Relizane são os maiores campeões da liga, com 8 títulos nacionais cada. Em 2016, Riyad Mahrez foi eleito futebolista africano do ano pela CAF. Esse foi o episódio do Mama África FC Continente sobre a Argélia. Acompanhe a gente nas redes sociais, fique a par das novidades do PDL e também deixe seu feedback e sugestões sobre nossas produções por lá. Siga a gente no @pontalanca no Twitter, curta a nossa página no Facebook, confira os textos na nossa página do Medium e também ouça nossos podcasts nos agregadores, como Spotify, Anchor, Google Podcasts, Deezer, entre outros. Busque por Ponta de Lança Podcasts que você provavelmente vai nos encontrar. Em nome de toda a equipe do PDL, eu, Rubens Guilherme Santos, agradeço pela sua companhia neste episódio do Mama África FC Continente.
E não se esqueça de que ponta de lança é #paixão por ousar. Até mais!